Sinta-se em casa, viu? Fica à vontade. Aleluia. Paz do Senhor Jesus. Que responsabilidade. Estar aqui com esse casal de pastores, apóstolos, a paternidade que Deus tem colocado sobre nós. E confesso que as pernas estão mais felizes do que eu. Hoje elas têm vida própria. Que Deus possa abençoar vocês, assim como já tem abençoado essa casa linda, a vida de vocês. Temos orado por vocês sempre e que Deus continue a fazer infinitamente mais, para que o nome dele continue a ser glorificado através das vossas vidas, em nome de Jesus. Essa é uma casa que tem trazido destino para essa cidade, porque daqui tem sido liberada muita palavra profética para toda a cidade. Tem muitos homens e mulheres de Deus de vários lugares que, por meio dessa casa, se achegam até a nossa cidade e que, através do que é liberado aqui, nós temos recebido dos 4 cantos de Vitória da Conquista. E que o Senhor continue fazendo dessa casa uma casa de destino, em o nome de Jesus. Uma coisa que você não sabe é que a minha esposa é apaixonada pelas revistas de escola dominical que você escreve. É demais. Um dia você precisa trazer para escoar aqui para o povo. Ele é diretor também de um seminário teológico, viu? É um mestre, um homem que ensina a palavra do Senhor. E a gente tem uma alegria de receber. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dele. É um homem de Deus. Aleluia. Meu Deus. Estou curioso agora para saber como é que essas revistas chegaram aqui, rapaz. As revistas estão paradas desde 2020. Na pandemia, as escolas bíblicas fecharam. E quando reabriram como cultos de ensino. A maioria das igrejas não retomaram como aquele estudo de revista, né? E a gente teve uma queda na tiragem muito grande, o preço subiu. E aí ficou inviável para aquelas igrejas que estavam continuando. E por conta da própria parada das escolas bíblicas na pandemia, a gente começou a fazer algumas lives de estudo para aquelas igrejas que trabalhavam com a revista da gente. E daquelas lives veio o seminário no pós-pandemia. E para a glória de Deus, nós estamos fechando agora em novembro, agora a gente fecha a última das matérias do seminário, onde toda a grade, para a glória do Senhor, todas as nossas apostilas, estamos fechando agora em novembro, de todas as matérias foram redigidas por mim e pela minha esposa. E para a glória de Jesus, as revistas pararam, mas tem um outro material rodando, né? E continuamos aí. Eu falo com os irmãos que eu sou melhor para escrever do que para falar. Eu sou muito bom sentado no computador, porque assim a gente não tem que olhar para a cara do povo, né? Não dá tremedeira e dá tempo de corrigir quando a gente coloca alguma besteira. Então você só apaga. É mais fácil. Eu quero ler com vocês 1 Samuel 17. Obrigado desde já, viu, pastora? Para mim foi uma surpresa. 1 Samuel 17, 32. Um texto para lá de conhecido. 1 Samuel 17, 32. Nós vamos ler alguns versículos. Se eu tossir, não estranhem. Estava falando com a pastora ali, quando o tempo muda, eu não sou de gripar, mas a garganta resseca de imediato. E aí fica aquela secura na garganta que não favorece ninguém. Pois é, o pastor falou, rapaz, pega o violão, canta alguma coisa. Eu falei, rapaz, hoje não vai arriscar nada. Estou tentando conseguir pregar. 1 Samuel 17, 32. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço.
e ele homem de guerra desde a mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho, versículo 35, eu saía após ele, o feria, e a livrava da boca do leão ou do urso. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu o seu servo, o leão, como o urso. E assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou, o exército do Deus vivo. Toma os seus assentos, deixa o seu espírito voltado ao Senhor. Existe uma frase que eu já li em alguns lugares que afirma que essa frase ela está em uma das entradas da NASA. Eu nunca tive lá, então eu não sei te afirmar se é verdade ou não. Mas a frase ela é muito conhecida e eu tenho certeza que você também já ouviu em algum lugar, que fala que aerodinamicamente as abelhas elas não podem voar ou não poderiam voar, porque o tamanho das asas delas é desproporcional ao peso do corpo. Então, se a gente fosse pegar pela aerodinâmica, a abelha não tinha condições de voar. Agora, por que a abelha voa? E aí tem uma resposta muito bruta para isso, que é o simples fato dela não saber ler. Alguém disse que escreveu lá que ela não poderia voar, mas como ela não sabe ler, então ela levanta o voo e vai embora. E quem quiser que lute para explicar como é que ela está voando. Ninguém consegue explicar cientificamente como uma abelha voa. Porque as asas dela é muito pequena. Pode comparar com uma mosca e você vai ver a diferença. Ela é muito maior que a mosca. E ela tem asas muito menores. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, e por que eu estou citando essa frase já de início? Porque eu costumo dizer que, fazendo um paralelo com essa frase, o Davi ele é a abelha de Deus. Qualquer estudo sociológico da época ia deixar claro que esse menino não tinha a menor condição de ser ninguém. O Davi ele é o mais novo de uma casa de 8 irmãos, todo mundo já está encaminhado. Existem questões que dá a entender que Davi possivelmente era um bastardo. O Samuel, ele chama muito a atenção quando Davi entra na sala com o fato do Davi ser ruivo. E Samuel, ele registra isso com uma velocidade muito grande. E a palavra ali puxa para vermelho no sentido de a aparência dele é de edomita. Possivelmente isso não vinha da parte de seu pai, mas da parte da sua mãe. Podia ser um caso, não podemos afirmar, de que seu pai houvera tido um caso com uma de suas servas, trazidas da guerra, através de seus irmãos. Mas a verdade é que quando Samuel chega naquela casa, todo mundo está à mesa, os 7 estão à mesa, menos o Davi. Fica claro que há uma diferença. Não há uma preocupação de que Davi precisasse estar naquele ambiente. É um menino com cara de estrangeiro, ele é franzino, apesar de bonito, mas tem cerca de 16 anos, ele é inexperiente. Toda lógica afirmava que o Davi ia ser sempre o Davi. O pequeno menino que pastoreava as ovelhas do pai e que era até bom músico, que fazia as suas músicas, que tocava a sua harpa, mas que no máximo conseguia fazer com que as suas ovelhas ouvissem os seus louvores. Mas graças a Deus o Espírito Santo ele não segue a lógica humana. Graças a Deus o Espírito Santo não consulta a opinião dos homens quando ele quer levantar alguém. Ele não precisa da aprovação científica para fazer uma abelha voar. Ele não precisa que a NASA ou qualquer outra empresa diga que uma abelha pode voar para que ela voa. Quando Deus a fez e disse que ela voaria, ela começou a voar porque Deus a fez para voar.
E é por não seguir essa lógica nossa, que é baseada naquilo que nós vemos, e Deus repreende Samuel exatamente a partir disso. Ele diz: olha, não olhe pela ótica humana, porque o homem vê por fora, mas eu estou olhando aquilo que os homens não veem. É justamente por não seguir essa lógica, justamente por não seguir os preconceitos e conceitos dos homens, que Deus leva Samuel até uma cidadezinha e acha um menino lá no meio do pasto, e Deus escolhe esse menino que está no meio do pasto, e Deus ordena que sobre ele seja derramada uma unção, afirmando que ele vai ser rei. Na lógica humana, era só um menino, era só o pastorzinho de ovelha, fadado a ser, destinado a ser sempre um pastor de ovelha. Na lógica humana, era um ninguém, fadado ao fracasso, fadado a ser sempre o que ia cuidar das coisas do pai, enquanto os irmãos faziam aquilo que realmente tinha importância. Mas para o céu, e atente nisso, para aquele que havia formado Davi, Davi não era mais sequer um menino. Ele ainda era um menino em idade, mas para Deus, quando Deus fala sobre aquele que ele escolheu, apóstolo, para substituir Saul, e Deus está falando com Samuel, ele não diz: Samuel, eu já escolhi um menino que eu vou preparar para que esse menino fique um bom rei e um dia eu levante. Deus chega para Samuel e diz: olha, por que você ainda está tendo compaixão de Saul? Não vê que eu já o rejeitei, e para substituí-lo eu já escolhi um homem segundo o meu coração. A gente percebe que enquanto todo mundo está dizendo é só o menor, é só o pequeno, é só o menino, Deus está dizendo: para mim já é um homem. E o que determina isso não vai ser a idade dele, não vai ser a experiência dele, não vai ser a forma como ele sabe ou não sabe falar, mas vai ser um coração contrito, derramado, que mesmo estando lá no pasto irreconhecido, onde ninguém sabe quem ele é, anônimo, mas ele tem um coração adorador que se volta todos os dias a Deus. Alguém me perguntou certa feita, dizendo: pastor, quanto eu devo orar por dia para ser considerado alguém de oração? Eu falei com essa pessoa: bom será, o perfeito será, que você tenha um tempo de devocional com Deus, um tempo de qualidade com Deus, e disso não abra mão. Aleluia. O perfeito é que você tenha um tempo de devocional com Deus e não abra mão disso. Mas eu perguntei para ela: quantas horas tem o dia? E ela disse: olha, tem 24 horas. Eu falei: quanto tempo em média você passa acordado? Ela disse: entre 16 e 17. Falei: que tal orar e cantar essas 17 horas? Que tal quando você sair com o seu carro para o trabalho, você colocar um louvor e ir adorando dentro do carro? Que tal enquanto você trabalha, você adorar no seu trabalho? Que tal enquanto você volta, você adorar no caminho de volta? Que tal enquanto você almoça, você assistir ou ouvir alguma coisa edificante? Que tal você transformar o seu dia numa adoração constante? Alguém está dizendo: é só o menino. Mas Deus está olhando, dizendo: tem um coração adorador. Alguém está dizendo: é só uma pessoa sem futuro. Mas Deus está dizendo: ele tem um coração adorador. Na terra é só um menino, no céu é um homem segundo o coração de Deus. Na terra é só um pobre pastor, mas para o céu ele é o rei de quem vai sair a geração do Messias. Para a terra é só alguém que não tem perspectiva de futuro. Mas no céu é o grande rei Davi, de quem Jesus seria chamado de filho. Lembra do cego gritando: Jesus, filho de Davi? Quem era o Davi? Era só o menino. E qual o diferencial dele, pastor? É um corpo avantajado? Não. É uma eloquência legal da gente ouvir um ataque
prática de homilética que a gente ouve, diz, uau, que mensagem. Não, não era nada disso. Mas lá na simplicidade do campo, o Davi pegava a sua harpa e ele começava a adorar a Jesus. Ali não tinha plateia, ali não tinha aplauso, ali não tinha admirador, ali não tinha alguém com a câmera para postar na internet e dizer, uau, como ele ora o dia todo, uau, como ele adora o tempo todo. Não, ele não precisava colocar um post e dizer, olha, vejam que eu sou uma pessoa adoradora. Era só ele e ovelhas, pelo menos é o que ele achava. O que ele não sabia, imagino eu, que todos os dias o Senhor descia para aquele encontro e via um menino sentado numa pedra, num toco talvez, com a sua simples harpa, tocando e salmodiando e louvando ao nome de Deus. Irmãos, o filho de Davi, Salomão, vai construir um templo gigantesco. Se você juntar textos de Reis e de Crônicas, a Bíblia vai dizer que as pedras, bases do templo, aquilo que fica enterrado, o fundamento, era de pedras preciosas. O piso era de ouro, forrado de ouro por dentro e por fora, piso, parede e teto. Aquilo era um negócio fora do normal. Mas no auge daquele templo, quando Deus levanta o profeta Amós para profetizar, ele diz, eu estou com saudade da tenda do Davi. Era só um lugarzinho no quintal onde a arca estava guardada, mas a adoração que era prestada naquela tenda supera o ouro, supera a prata, supera a beleza, supera a riqueza, porque ali havia um coração adorador. Aleluia! A terra sempre vai determinar o que a gente vai ser a partir da terra. A terra sempre vai determinar até onde a gente vai a partir de uma perspectiva de terra. Mas os céus determinam a partir de uma perspectiva de céu. O céu determina a partir de uma visão de céu. Eu aprendo com Davi, apóstolo, que a gente, na condição de pastores, a gente leva duas lutas. A gente tem sempre uma a mais do que a ovelha comum. Quando Saul desafia Davi, dizendo, você não pode lutar com ele, o gigante, ele é bom de guerra, ele luta há muito tempo. Davi, ele vai apresentar um relatório que é fantástico. Ele diz, sempre que vinha um urso ou um leão, e se levantava contra uma de nossas ovelhas, e eu corria, e eu tomava, e eu livrava a ovelha. O problema é que o texto não para nessa batalha. Ele diz, livrando eu a ovelha. Essa é a hora que você recebe a sua oração e vai embora em paz, curado, próspero. O apóstolo orou, a pastora orou, você foi abençoado, está tudo certo. Você volta para casa testemunhando. Aí Davi diz, tendo eu livrado a ovelha, o urso e o leão se levantavam contra mim. Essa é a guerra que ninguém vê. É a segunda guerra. É aquela que você enfrenta, não é nem por sua causa, é porque você comprou a briga do outro. É porque você comprou a briga para libertar pessoas que às vezes nem queriam ser libertas. Aí ele diz, vindo ele contra mim. Só que dessa vez ele não vencia, ele diz, eu o matava. Da primeira vez eu vencia, o alvo era livramento da ovelha. Na segunda vez ele diz, eu o matava, porque dessa vez vinha para cima de mim. E aí o Senhor mostra que ele dava a Davi não só a primeira vitória, mas a segunda vitória. E o que eu aprendo com isso, vai ter batalhas que a gente vai enfrentar, irmãos, que ninguém vai ver. Vai ter batalhas que a gente vai enfrentar que ninguém vai enxergar. E talvez você até queria que as pessoas vissem. Porque talvez assim elas soubessem o quanto você é forte. Você já teve essa sensação? Eu sou forte, mas todo mundo me acha fraca. É porque ele não sabe o que eu já passei. Aí alguns cantores mais feridos resolveram gravar assim, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Botou a mágoa lá em cima. Você não aguentava o que eu passei. Foi o auge da ofensa. Fica calmo, pode continuar ouvindo seu hino. Está tudo certo. Eu prefiro acreditar que o que eu venci até hoje foi Jesus que me deu vitória. Mas alguns acham que está bem fora, mais sorte que o normal. Vai ter luta que ninguém vai ver, queridos. Mas deixa eu te dizer, são nessas lutas,
São nessas batalhas que ninguém enxerga que Deus te prepara para as vitórias públicas. São nessas batalhas que ninguém vê. São nessas batalhas que ninguém está sabendo. É naquelas pelejas de oração, quando você guerreia contra o sono. Porque tem oração que a gente não luta contra o diabo, a gente luta contra o sono. Você começa a orar para Jesus abençoar os pecados e perdoar as bênçãos. É naquela oração que o Senhor te prepara para você vencer guerras, onde todo mundo vai estar lá para poder ver o que Deus está fazendo, mas você não sabe disso. E por não saber o que Deus vai fazer amanhã, gera dificuldade de a gente viver o que estamos vivendo agora. Por não entender o que Deus vai fazer a partir de amanhã, eu passo a ter dificuldade de aceitar o que Deus está permitindo hoje. No mínimo, dizia Deus, envia algum pastor de ovelha também para ver eu tocar minha harpa aqui e saber que eu toco bem. Mal sabia ele que um dia ele poderia tocar aquela harpa na frente de multidões. O Jó não sabia o que vinha para ele depois. Aleluia! Mas o fato de você não saber o que vem depois não anula o que Deus está fazendo. Foi cantado aqui hoje que quando Deus fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. Então eu não sei como você é conhecido aqui na terra. Eu não sei como você é conhecido na família. Eu não sei quão desacreditado você é ou quanta expectativa, muita ou pouca, alguém deposita em você. Eu não sei o que já foi determinado para o seu futuro. E tem pessoas que já tomaram posse do que alguém já determinou para ele. Não, eu não vou ser ninguém, porque minha família, ninguém foi ninguém. Na minha família ninguém venceu. Na minha família ninguém nunca me prosperou. Na minha família ninguém tem saúde. Então eu tenho que me conformar com as doenças que estão no meu corpo. Não, meu irmão, Deus está te levantando para fazer uma diferença. Deus está te levantando para viver uma história diferente. Então não importa o que já foi falado na terra, vai prevalecer o que foi dito no céu. Não importa o que foi determinado na terra, vai prevalecer o que o céu já disse ao teu respeito. Lembra da abelha que a gente começou falando dela? Deus não vai consultar os teus vizinhos para saber se pode te abençoar. Deus não vai consultar aqueles amigos ou inimigos para saber se Ele pode ou não te prosperar. Deus não vai consultar quem gosta ou deixa de gostar de você para saber se chegou a hora ou não de você viver milagres. Não, Deus vai consultar uma única coisa, e isso Ele consulta: quão puro e quebrantado está o seu coração. E se Ele encontrar um coração adorador aí dentro, não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que já disseram que ia acontecer, se Deus encontrar um coração adorador dentro de você, você vai viver milagres e a sua história vai romper com tudo aquilo que alguém um dia já disse que você viveria. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Quando a gente chega em Samuel 17, texto que nós lemos, os versículos que contextualizam os versículos que lemos aqui, você vai ver na chegada de Davi, começa com os irmãos dele, dizendo: você não consegue. Vem os amigos dizendo: você não consegue. Vem os desconhecidos dizendo: você não consegue. Vem o rei dizendo: você não consegue. O menino diz: eu não estou indo em meu nome. Aprenda essa lição. Você não está entendendo, você está medindo o tamanho do bíceps no meu braço. Mas eu não estou indo em meu nome. Você está medindo a minha altura, mas eu não estou indo em meu nome.
Todas as vezes que o inimigo tenta me lembrar de todas as minhas fraquezas e impotências físicas, estruturais, financeiras, seja lá o que for, eu sempre tento lembrar-me da frase do Davi: eu não estou indo em meu nome, eu estou caminhando em nome do Senhor dos Exércitos. É na força dele, é no poder dele, é na soberania dele. Aleluia! E é nessa hora que você vai ter que lembrar do que você carrega. É nessa hora que você vai ter que lembrar da sua história, aquela que ninguém viu, aquela que ninguém sabe, aquela que ninguém estava lá para poder comentar, porque você não postou. Alguém disse para mim um dia: apóstolo, ninguém acredita no meu ministério. Eu falei: mas ninguém tem obrigação de acreditar. Ninguém acredita no que eu carrego. Eu falei: mas ninguém tem obrigação de acreditar. A única pessoa que tem que acreditar no seu chamado é você. Quem sabe o que carrega é você. Quando você manifestar o que você carrega, as pessoas não precisam acreditar no que você fala. Elas verão os frutos do que você carrega. Os frutos revelarão a árvore. Os frutos identificarão a árvore. Mas enquanto está sendo gestacionado, quem precisa acreditar no seu milagre é você. Quem precisa acreditar aonde vai chegar é você. Então não basta você ficar aqui dizendo: mas eu não tenho ninguém para ajudar, eu não tenho ninguém para dar uma mãozinha, eu não tenho ninguém para dar um empurrãozinho, eu não tenho ninguém para poder reconhecer. É que ninguém me reconhece, irmão. Morre que o pessoal te reconhece rapidinho. É uma pressa para ir lá fazer um reconhecimento, vocês nem sabem. Mas está vivo, filho. Levanta a cabeça, olha para o alto. Talvez você vá olhar para os montes e você não vai ver saída. Pastor, eu estou no fundo do poço. Ótimo lugar. Por que o fundo do poço é um ótimo lugar? Porque o único lugar para onde dá para sair é no alto. Para onde você olha não tem alternativa. Deus está te convidando para olhar para cima. Deus está te convidando para olhar para o alto e te lembrar que é de lá que vem o seu socorro. Às vezes Deus vai quebrar as nossas muletas para poder a gente crer que Ele já nos ensinou a andar. Às vezes Deus vai tirar as nossas escoras. Às vezes aquela pessoa que sempre te atende não vai te atender. A bateria do telefone vai acabar, vai dar fora de área, vai dar tudo errado e você não vai entender o que está acontecendo. A Bíblia fala sobre dois tipos de marinheiros. Tem um que ele diz que é marinheiro, mas ele vai até uma distância segura, e toda vez que o mar começa a agitar, ele volta com um barco. Mas a Bíblia vai dizer que há um outro marinheiro, que ele vai até o meio do mar, aonde a sua sabedoria na tempestade se esvai, o seu conhecimento não resolve, tudo que ele sabe não adianta de nada. Aí a Bíblia diz: nesse momento, onde ele não tem mais alternativas, ele lembra do Senhor que formou o mar, ele clama por ele, e o Senhor traz de volta um porto seguro. Então é no momento de maior aflição que Deus se manifesta. É no momento de maior fraqueza que o poder de Deus se manifesta. É nos momentos de maiores provas que Deus te ensina como ser forte. É nas maiores adversidades que Deus te molda. Porque às vezes com os recursos certos, a gente não para sequer para perguntar se é a vontade de Deus. Às vezes com os recursos corretos, a gente não para sequer para perguntar se Deus está no negócio. Então Deus começa a tirar algumas muletinhas da gente, né? E você começa a ver o gigante crescendo na sua frente. E o cabo, além de grande, é covarde, ele vem com um escudeiro junto com ele. Então não é um, é dois. Pula um pouquinho para os capítulos 21 e 22 e você vai ver que ele tem mais 4 irmãos que estão na retaguarda. E o Davi teve que lutar com cada um deles. Quando eu descobri que o Golias não estava sozinho aquele dia, apóstolo, eu entendi por que ele catou 5 pedras. Eu achava que era margem de erro.
O guri é tão louco que ele vai no ribeiro e ele pega pedra para a família toda. E ele pega uma para cada, ele não dá margem de erro. Ele volta com 5 pedrinhas para 5 gigantes. Só você ler os capítulos seguintes, irmão. Davi teve que derrotar um por um daqueles. Eles voltaram para vingar Golias depois. Tinha um que era o Golias Júnior, era maior que o pai. Ele tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. O Davi teve que acertar, não foi só um gigante, ele venceu 5. Naquele dia ele não matou os 5 porque 4 fugiu. Ele vai no ribeiro, ele cata 5 pedras. Todo mundo está com medo do Golias, o Davi já enxergou o que vem na frente. Ele não se prepara para uma coroa de honra depois da morte do Golias, ele se prepara para a vingança dos irmãos do Golias. Eu imagino ele vindo com aquele alforje com 5 pedrinhas, dizendo: é 5 gigantes, 5 pedras, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. O que nos diferencia não é o ajuntamento, porque políticos se juntam. Todo tipo de gente se junta para muitos propósitos. O que nos diferencia é em nome de quem a gente se junta. O que nos diferencia não é o que a gente faz, porque muita gente pode fazer o que a gente está fazendo. O que nos diferencia é em nome de quem a gente está fazendo. Porque enquanto você estiver fazendo no seu nome, você é só mais um no meio da multidão. Enquanto você estiver fazendo em seu nome, se reunindo em seu nome, pregando em seu nome, cantando em seu nome, trabalhando em seu nome, você é só mais um na multidão. Mas quando você começa a carregar um alforjezinho, uma aljarvazinha cheia de pedra, dizendo: eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Ah, meu irmão, você não vai ter nem problema de mostrar o que você está fazendo. Alguém vai dizer: soberba, é orgulho, você não liga mais, porque agora você está fazendo em nome do Senhor. Não vai ter mais problema se você canta para 1 ou para 1 milhão. É em nome do Senhor. Não tem mais problema se você prega na igreja gigante ou na igreja pequena. É em nome do Senhor. É para a glória dele, é para a honra dele, é para o louvor dele. E quando você trabalha assim, desculpa, fui longe até demais sem tossir. Quando você trabalha em nome dele, você já não trabalha mais por resultados humanos. Você não trabalha mais pela glória humana. Você não trabalha mais pelo elogio humano. E quando o alvo deixa de ser humano, o resultado é celestial. O gigante cai, o trono chega, a promessa cumpre. Deus começa a fazer por meio de você aquilo que Ele já estava fazendo secretamente em você. Quando você começa a trabalhar em nome dEle, você não está mais fazendo coisas grandes que movem coisas pequenas. Você faz coisas que às vezes são até pequenas, mas que agora estão movendo coisas grandes. Porque a ação pode ser humana, mas os resultados, eles são celestiais. Talvez você entrou aqui hoje numa campanha de mudança de história. Eu não perguntei nem o horário, estou vendo que já passou das 9 ali. Pode ser até meia-noite, o pessoal vai embora, daqui a pouco a gente pode continuar. Né? Não manda o pastor ficar à vontade não, que isso dá sempre errado. Mas eu já finalizo. Talvez você entrou aqui hoje com uma série de resultados que só tem dado errado. A frase que a gente mais ouve de pessoas frustradas é: mas eu estou fazendo tudo certo. Eu não entendo por que os resultados não chegam. Eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou lá, eu canto, eu adoro o dia todo e não chega ninguém para me escutar no meio do mato. Há um tempo em que você não vai precisar sair procurando o aplauso.
Mas um dia o Samuel bate na porta de casa e diz: ninguém senta enquanto Davi não chega. Há um tempo que quando a promessa começa a cumprir, não é mais você que corre atrás dela, é o Senhor que traz os recursos até você. Se ainda não está vivendo isso, entenda o tempo de preparação que você está vivendo e viva esse processo. Porque o Senhor ama processo. O Senhor acende a luz em um mundo devastado no primeiro dia da criação. Se eu acendo a luz no quarto bagunçado dos meus filhos, e isso é bem constante. Primeira ação da gente é dizer: que catástrofe é essa? Vocês é porco, gente. Deus acende a luz num vácuo de escuridão e deformidade. E a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Alguém diria naquele primeiro dia: Deus, o que tem de bom nisso? Ele diz: o processo de hoje era só acender a luz. E a luz está acesa. Você não entende o processo. Então quando Deus te dá algo que é só acender a luz, a gente diz: Deus não cumpriu a promessa. E Deus está dizendo: mas essa era a meta de hoje. E não se preocupe, porque sempre chega um sétimo dia em que Deus não vai dizer apenas que é bom. Ele vai dizer: é muito bom. E porque é muito bom, a Bíblia vai dizer: porque Ele completou a sua obra. Talvez você está vivendo os processos, lutando contra urso, contra leão, em tempo de morrer. Todo dia chega lá e de vez em quando o leão dorme para outro dia, tem 2 para você matar no dia seguinte. De vez em quando a gente acumula uns leão e eles chegam junto. Mas eu quero orar por tua vida hoje. Pastor, qual é a oração que nós vamos fazer? Primeiro, anular toda perspectiva humana que você carrega a partir de terra. Anule coisas que você já se conformou. Porque tem problemas que a gente adota eles. A pessoa começa a chamar de minha doença. Não é porque é minha doença. Não é tua não, irmão. Joga isso fora. É porque meus problemas, não, eles não são meus. Eles estão lá, intrometidos. Eu lembro de falar com um determinado pastor, isso aqui é mais de um campo pastoral, e falar com ele assim: olha, Deus abençoar, Deus vai prosperar a tua igreja. Ele disse: não, minha família é toda de pastor, nós não somos do tipo que cresce igreja. Eu falei com ele: enquanto a mentalidade não mudar aqui, Deus não pode fazer nada aqui. Porque tem problemas que você já adotou, você já disse: é meu. E por que isso? Porque você cresceu ouvindo isso. Você cresceu ouvindo que você só serve para o pasto. Talvez quem falou não tinha nem maldade, não deu nada para você, porque não tinha recebido de alguém também. Paremos de culpar os nossos pais pelo que não nos deram. Eles receberam muito menos do que deram. A nossa cura interior não pode surgir a partir de uma expectativa de mágoa pelo que não fizeram por mim, não. O que fizeram comigo diz respeito deles, mas o que eu faço com isso fala sobre mim. O que alguém fez de mal com a minha vida, que falou de maldição sobre mim, mostra o coração dessa pessoa, mas a forma como eu reajo a isso fala sobre o meu coração. Você tem noção de quantas vezes o Saul pegou lança para jogar no Davi? O Davi nunca jogou uma lança de volta. Porque o Saul jogando lança mostra o coração de Saul. O Davi não revidando mostra o coração do Davi. Depois ele vai para o trono e ele arruma um cabra chamado Joabe. Dava a vida por Davi, só não obedecia Davi em nada. Quando Davi perdoa o Abner, ele vai lá e mata o Abner. Quando Davi expulsa Absalão, ele abriga Absalão. Quando Davi perdoa Absalão, ele mata Absalão. Parece que o prazer era só em desobedecer. E o Davi nunca pegou uma lança para jogar no Joabe. Imagina ele no trono dizendo: eu não vou me tornar um Saul.
Eu não sei como foi tua história até hoje. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Eu não sei o que você recebeu do Jessé. Eu não sei o que você recebeu dos teus irmãos. Eu não sei o que você recebeu do Saul. Mas hoje a única coisa que Deus vai consultar é o teu coração. Eu não sei que tipo de problemas vem acompanhando sua família por gerações. Mas eu vi que a campanha é de mudança de história. Então essa história precisa recomeçar a partir da sua casa. E se tiver alguém aqui cujos filhos estão na igreja, se aproxime deles. Porque isso não tem a ver só com você, tem a ver com a próxima geração. E você vai orar por si e por eles, independente de onde eles estiverem agora. Porque talvez doenças a qual o teu avô morreu, tua avó morreu, teu pai ou mãe morreu, você não vai morrer disso. Seus filhos não vão morrer disso. As situações que tua família vem vivendo há gerações, no financeiro, na saúde, em todas as áreas, no social, e que você também está vivendo. Hoje é dia de você dizer: Deus, não mais para a minha vida, não mais para os meus filhos. Você não vai deixar de ser o filho do Jessé. Mas a história que Deus tem para você é diferente da dos teus irmãos. E é nessa hora que Deus pega você e separa. Para te lembrar que você é dele. Que tua paternidade é ele. Quando ele diz a Nicodemos: é preciso nascer de novo, ele está dizendo: se abriga em mim. Tua herança é a minha herança. De pé ou sentado, como você quiser. Mas feche os seus olhos. Deus tem uma história nova para você. Talvez hoje você está aqui lembrando do leão que você matou de manhã. Ou talvez hoje foi aquele dia que o leão te feriu muito e ele fugiu vivo. Não precisa você orar pela morte do leão, não se preocupe. Você não vai ter que matar leões para sempre. Mas no seu caminho ainda vai ter outras adversidades. A diferença é que a partir de agora você vai lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Não é pela tua força, não é pelo teu potencial, não é pelo teu histórico, é pelo que você carrega no seu coração. Independentemente do que você entrou aqui carregando, você está saindo aqui carregando uma palavra. E é uma palavra de que a tua história está sendo mudada hoje. Pode ir orando enquanto eu ministro. Essa é uma oração que eu posso fazer muito pouco por você. Essa é uma oração que você precisa tomar posse e você dizer: Deus, sou eu aqui dizendo que a minha história vai ser mudada. As promessas vão começar a se cumprir. Seus filhos viverão algo diferente. Porque independentemente do que você recebeu na terra, você está recebendo algo diferente do céu. O que o céu está liberando sobre você é diferente. E as suas ações não refletem mais o que você recebe da terra, mas elas refletem o que você recebe do céu. Porque agora você caminha em nome do Senhor dos Exércitos. Histórias mudadas aqui, Jesus. Histórias mudadas aqui, Jesus. Essas pessoas viverão milagres, Jesus. Essas pessoas viverão milagres, Jesus. Essas pessoas viverão milagres, Jesus. Sim, sim, sim. O Senhor me fez ver uma empresa quase na falência. Se você está aqui, eu sei que está. Toma posse aí. O Senhor está trazendo isso de volta hoje. Eu vejo vida renascendo sobre uma empresa aqui. Alguém que estava quase falindo, e todo mundo já disse: vai falir, é melhor fechar. Deus está reabrindo a porta. Deus está trazendo de volta a prosperidade. Deus está levantando do sepulcro aquilo que já foi dado como morto.
Em nome de Jesus, mudança de história. Mudança de história, mudança de história, mudança de história, mudança de história, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos. Toca, Jesus, na saúde, toca, Jesus, nas famílias. Sim, meu Deus, o casamento não vai acabar porque o da família acabou, o casamento não vai acabar porque Deus, antecedentes acabaram. Não, Jesus, não importa quantos da família estão com o casamento destruído, esse casamento aqui vai durar, Jesus. Essa família aqui vai permanecer junto, Pai. Não importa quantos morreram por determinada doença, essa pessoa vai viver milagre, vai viver cura, vai viver libertação. Toca, Jesus, toca, Jesus, toca, Jesus, toca, Jesus, toca, Jesus. Deus está curando pessoas, Deus está restaurando situações aqui. Sim, 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 Deus está restaurando alianças aqui, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Tire mais um minuto de adoração, mas dessa vez você vai apenas agradecer, dizer obrigado, Jesus, pelo que o Senhor já fez. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor já fez. Pode adorar. Meu Deus, dê um aplauso bem forte. Oh, glória a Deus, aleluia.